Vale analisar ruptura, ruptura. Logo, a gente vai falar sobre essas questões que não ficaram reveladas, que não ficaram respondidas, e enigmas que ainda estão por vir, que ainda estão por serem esclarecidos, e que a gente está aqui no meio, né, do vendaval, a gente está aqui no meio dessa tempestade de ideias a respeito de ruptura, essa série que prendeu todos nós, que fez com que a gente se perguntasse como que vai a nossa carreira, como que está o nosso trabalho, como que eu me vejo no meu dia a dia. Será que eu também gostaria de entrar numa sala, trabalhar e quando eu saísse eu realmente não lembrasse de nada que me afetou lá dentro, lá embaixo? Será que eu gostaria de poder ir para o meu trabalho e mergulhar no trabalho de forma tal que eu não precisasse mais perder tempo, procrastinar ou misturar as coisas? Será que eu gostaria disso efetivamente, de ser fragmentado em situações e circunstâncias da minha vida? Há quem diga que sim, e durante as sessões de terapia que eu conduzo, eu observo que tem algumas pessoas que vivem nessa fantasia de serem fragmentadas. E aí elas se comportam e vestem, né, a roupita de ir trabalhar e se comportam dentro do trabalho completamente oposto a como elas se comportam na vida lá fora, na vida na rua. E olha que interessante, dá para ver, dá para ver, dá para ver que é uma máscara social. Dá para ver que você não é daquele jeito. Dá para ver. Então, muito cuidado com essa ideação de que nós somos um ali dentro e outro aqui fora, porque no fundo somos uma pessoa única e o quanto mais a gente abraçar a nossa unicidade, o quanto mais a gente reconhecer os nossos pormenores, mais fácil fica de lidar com a vida. Porque viver é difícil, né? Viver é complicado, porque a gente tem várias nuances, enfim, a vida inteira é tão larga e a gente fica querendo mascarar sentimentos, querendo fingir que não se frustrou. Peraí, eu lancei o meu projeto dentro da empresa e não recebi louros, não recebi crédito por ele? É lógico que eu estou pé da vida. É lógico que eu estou revoltada. É lógico que eu estou frustrada. Fernanda, então você está me dizendo para eu chutar o balde e aí demonstrar, exteriorizar essa minha raiva? Não, não, não. Eu estou dizendo para você reconhecer que ficou frustrado, sim, para você ser honesto com você, sim, e aí no que couber, você comunica. Porque se você está trabalhando numa empresa opressora, que não te respeita, que não respeita a meritocracia teoricamente que existe, né? Que não respeita a produtividade individual de cada um. Se você está trabalhando sob essa gestão, é óbvio que você precisa se habilitar, se profissionalizar o quanto antes para você poder sair dali. Porque você não vai mudar o sistema da empresa, percebe? É triste falar isso, né? Mas tem coisas que a gente tem que entender com a maturidade que a gente não muda o sistema da empresa. A gente simplesmente se muda de empresa. E a gente vai buscar em outra empresa aquilo que a gente acha que é mais justo, aquilo que a gente acha que merece, aquilo que a gente acha. Significa então, Fernanda, que eu vou ficar pulando de galho em galho, mudando de emprego de 6 em 6 meses, de ano em ano? Não! Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você reconhecer o que é seu e deixar com outro o que for do outro. Então, se você está trabalhando numa empresa que uma gestão, uma liderança única te tratou mal, ou roubou seus créditos, ou não te deu crédito sobre aquilo que você tinha, que você perceba aquilo que está acontecendo e traga para você aquilo que é seu. E traga para você aquele ponto que cabe a você e que é possível. Então, vai no RH e conversa. Vai no seu líder, acima desse líder que está tentando te roubar as ideias, e conversa. Mas se por algum caso você perceber que não dá certo, pega o seu banquinho e sai de mansinho, estruturando uma transição de carreira viável para que você possa, enfim, dar esse salto, essa mudança
essa mudança com responsabilidade, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, que a gente tem muita coisa ainda para prosear aqui. Eu quero falar com você sobre a ruptura no sentido da série mesmo, tá? Então a gente vai trazer as questões psicanalíticas também, lógico, mas vamos prosear, bora focar da série, tá? Aqui, eu não sei se você percebeu, quando o Mark está fazendo aquela autoanálise com ele mesmo, quando ele está olhando para ele mesmo no espelho e conversando com o interno dele, conversando com o externo dele, o interno conversa com o externo conversa com o interno. Quando eles estão tendo essa DR entre eles, na cena do interno tem ali dois bonecos. E os dois bonecos estão grávidos. E um é uma mulher e outro é um homem. Parece que é um Igan. E esse Igan está grávido, ele não está gordo, ele está grávido, porque estão posicionados exatamente ali na lareira. Tá? Volta lá no episódio 10 e dá uma olhada. Na lareira tem dois bonecos posicionados e os dois estão grávidos e um é homem, outro é mulher. O que significa isso, Fernanda? Significa que as intenções do Igan são além de curar traumas, de fazer com que a gente supere traumas e problemas e dificuldades. Estão para além disso. Significa que ali nessa percepção do Iga, ele está querendo realmente dominar, além de dominar doutrinariamente a cabeça e a mente, o corpo e o coração das pessoas, porque eles querem não só adore a Iga, né? Mas que a Kier, né? Não só adore a Kier, mas que também o ame. Então não basta só adorar, ó, Kier, que eu sigo e tudo mais. Não, eu amo você, eu venero, é um limiar um pouco acima, porque a adoração pela adoração eles não querem. É interessante, né? Porque que tipo de liderança é essa que quer ser gostada, amada, desejada, salve, salve? É nisso que a gente pode olhar e se observar aqui ao longo do tempo. É interessante que ele pegou a Gemma e começou a compartimentar, criando internas dela. Na verdade, a gente sabe que não são clones, a gente sabe, porque a gente viu, né, ela trocando de roupa, então ela vestia aquelas roupas, tal. Então hoje a gente sabe que não é clone, mas quando a gente vê essa cena dos dois bonecos vestidos ali, a gente fica com essa percepção, né, de que vai vir aí alguma coisa diferente, dentro da ciência, completamente diferente, que é justamente quando a gente começa a perceber que ele quer abranger o mundo, né? Que o mundo é um ponto limitado ali para ele. E é interessante porque a Cobel, quando quis o mérito pelo trabalho dela, porque a ruptura, o processo de ruptura é dela, né? Pelo que a gente viu ali na série, quando ela quis crédito, ó, porque ela é uma sem noção, né? Mas quando eles estão aqui nessa reunião aqui entre o Igan e o Miltic, você percebe que o Igan pode zoar o Miltic, né? Porque é isso. O Igan pode zoar o Miltic, mas o Miltic, ai, 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 não pode zoar o Igan. Então você observa justamente esses detalhes, olha eu aqui, você observa justamente esses detalhes na hipocrisia que existe por trás desse autoritarismo. Você percebe esse detalhe, sabe? As nuances do detalhe da covardia que existe quando a pessoa quer te zoar, mas não quer ser zoada. Ela quer brigar, mas não quer ser brigada, né? Ela quer bater, mas não quer levar. Percebe? Então, aqui, me adorem a todo custo, não critiquem nada do que eu faço, absolutamente nada, porque eu sou todo poderoso perfeito, mas se você reivindicar um negocinho, tanto é que nas sessões de bem-estar, se a pessoa, ai, né, que o Irving fez isso, ai, não, Irving, se você sentir prazer aqui, a gente vai ter que expulsar você daqui, porque o bem-estar não é desse jeito, o bem-estar tem que ser do jeito que eu quero que você sinta o bem-estar, né? Então, falando dessa série, hoje o episódio é justamente para a gente prosear sobre a série. Gente, que doideira! Que doideira! Porque a gente pode olhar no nosso dia a dia, eu aposto que você tem pessoas como o meu Miltic,
que querem mostrar serviço, querem a todo custo mostrar serviço, porque ele quer mostrar. Ele joga em todos os pontas, né? Você vê que o meu tique aqui, ó, é bem legal esse último episódio, e com spoiler, né? De levinho, mas tem que ter esse spoiler. Deixa eu ver aqui. O meu tique entrega essa carta pro Dylan e sai correndo. Quando ele sai correndo, eu achei, só uma bizarrice do personagem, mas na verdade não. Na verdade é isso, o Miltic tem que estar ali, entregar a carta pessoalmente, afinal de contas ele aposentou, né, a senhora Casey lá, a senhora Casey não, a menininha, ele antecipou, né, a saída da menininha justamente por vingança, percebe? O Miltic para mim é o personagem mais queridão, tá? Mas eu não posso negar que ele tem essa vilania na essência dele de certa medida. Ele não é o vilão total, não, porque ele tá ali envolvido no sistema, então ele foi criado ali. Mas o que eu posso te dizer é que quando ele antecipa a finalização do estágio da. Ai, como é? Não é a senhora Casey? Ai, esqueci o nome dela. Me coloca aqui nos comentários qual é o nome da estagiária lá para a gente poder ver. Quando ele antecipa o final do estágio dela, é por vingança. É justamente porque ele achou que o feedback que ele recebeu na reunião fatídica de feedback era 100% dela. E aí ele percebe que não, no final das contas, ele viu que era o Drummond, que era limitado cognitivamente, né, que era burro, e a gente vê que o Drummond é que falou aquilo que ele achou que era pequenininha, porque era um feedback infantil, totalmente infantilizado, né? E aí você vê que o Miltic sai daquela sala correndo para estar aqui, para fazer esse personagem, troca de roupa no meio do caminho, para fazer esse personagem, e automaticamente do nada vem a banda e ele que coordena, ele também é o maestro da banda, então ele não é só o gerente, gestor da sessão de ruptura, né, ali do macrodados ali, da sessão de macrodados, mas ele também é o operador, ele é o operacional. Gente, quantos líderes que eu mentoro, que eu assessoro nas terapias, nas sessões de terapias, que ficam assim travados e engessados, justamente porque eles querem fazer tudo, ninguém faz igual a eles. Então eles querem assoprar e cantar e assoviar ao mesmo tempo, assoprar e assoviar ao mesmo tempo. Eu não lembro como é o ditado. Me diz aqui no comentário como é esse ditado aí, tá? Eles querem fazer, no caso de advogados, eles querem atender o cliente, fazer a petição, protocolar a petição, fazer audiência, fazer sustentações, eles querem fazer tudo, quando na verdade ele já tem ali o estagiário, já tem o assistente, já tem a pessoa ali que está trabalhando junto com ele, o sócio, e ele não consegue delegar. Ele não consegue assumir papéis que são só dele. Ele não consegue deixar o outro fazer seguindo a rotina e a cartilha que ele manda, só que do jeito do colaborador. Afinal de contas, não é um robô. Não é um robô. As pessoas não são robôs. Por mais que seja seu funcionário, seu colaborador, ele não é um robô. Ele vai seguir a rotina e os preceitos que você determinar ali, mas ele vai dar o toquezinho dele, porque deixa o colaborador existir, que a sua empresa vai crescer mais e mais. Enquanto você ficar tolhindo o seu colaborador, querendo engessar o seu colaborador na sua ideação do que é um bom funcionário, do que é uma boa empresa, do que é uma boa advocacia, você não vai expandir, você não vai crescer. Então aqui é interessante porque o Miltic ele fica assim, né? Nem uma barata tonta querendo fazer tudo, absolutamente tudo. E não é possível, não é viável. O Miltic está aqui a ponto de bala. A gente vai ver uma reviravolta do Miltic justamente no quarto episódio, é, no, ah, na próxima, na próxima temporada, justamente porque o Miltic já está esboçando o esgotamento emocional. Eu espero muito fortemente, alô, roteiristas, me ouçam. Eu espero que vocês demonstrem essa questão do esgotamento emocional, que o Miltic está prestes, está vias de sofrer e de demonstrar aqui o burnout que ele está sofrendo e que ele está passando ao assumir tantos
pontos aí, tá bom? Isso, hoje foi mais para a gente conversar, e que eu acabo, nunca venho de graça, né? Acabo falando um pouco da psicanálise. Se inscreve no canal, se quiser fazer uma sessão de terapia comigo, manda um e-mail aqui na descrição do vídeo, tá escrito meu e-mail. E bora prosear, porque tem mais coisa. Curte, comenta e compartilha. Reverbera comigo. Beijo, tchau.